E nós vamos ver também aqui que João Batista vem preparar a terra para Jesus dar continuidade após a sua morte. Jesus agora aparece no cenário, após a sua tentação no deserto. Nos revela a Bíblia que é chegada uma multidão que o apertava. À beira da praia de Genezaré ou o mar da Galileia, entenda como você quiser. Está uma multidão que aperta Jesus, porque queria ouvir a sua palavra. A multidão queria ouvir aquilo que vinha do céu. E não era pouca gente, era muitos. O povo queria ser liberto através da palavra de Deus. E ao chegar junto ao lago de Genezaré, de longe nos diz a Bíblia que Jesus avista 2 barcos. Ou seja, ele já tinha olhar fixo aonde ele ia. Por isso Jesus colocou um tema no meu coração. Tema esse, aleluia, que vem dizendo: noite de frustração, manhã de alegria. Noite de frustração, manhã de alegria. Eu não sei como foi a sua noite. Se foi difícil, longa, se tem frustrações ou pesadelos. Mas eu quero te dizer que noite nenhuma impede o nascer do sol. Noite nenhuma impede o agir de Deus. Ao olhar para a mensagem, nós vamos ver que Jesus vai chegar à beira do lago. E vamos ver que ele vai entrar em um barco. Barco esse que pertencia a Simão Pedro. Pedro já tinha saído do mar. Já tinha tirado, aleluia, o barco da água. Estava junto com Tiago, João e André. Estava lavando as redes. Ou seja, já tinha acabado. Já tinha terminado. Após uma noite longa, frustrante, não apanharam nada. Não pegaram nem sequer um só peixe. Quem sabe o apóstolo Pedro ali pensou consigo: que noite difícil. Que noite frustrante. Irmãos, Pedro era pescador profissional. Ele não foi num dia errado. Ele sabia o que estava fazendo. Ele sabia onde estava lançando a rede. Ele sabia onde os peixes estavam. Mas tem noite que Deus precisa trabalhar diferente. Tem noite que Deus precisa agir diferente. Não é como eu quero, não é como você quer, é como Deus determina fazer. Ele não trabalha da forma que você quer. Ele trabalha no tempo dele, do jeito que ele quer. E Jesus, aleluia, entra no barco de Pedro. Estavam ele lavando as redes. E Jesus fala: afasta o barco da terra e põe no mar de novo. Eu não sei como Pedro agiu naquele momento, ou qual foi o pensamento dele. Mas ele obedeceu à voz de Jesus. Ele afasta o barco, aleluia, para o mar de novo. Aleluia. Quantas vezes nós ouvimos a voz de Deus e queremos questionar: eu não quero fazer desse jeito, para mim desse jeito não dá. Mas meu amado irmão, não é como eu quero e nem como você quer. É o comando da voz de Deus que está dizendo hoje: é do jeito que eu quero, eu faço. Ele trabalha do jeito que ele quer. Quem sabe a sua noite foi de choro, mas a palavra nos garante que o choro pode durar uma noite, mas ao amanhecer vem a alegria. Aqueles que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Talvez você tenha semeado em meio às lágrimas. Talvez você tenha andado pelo deserto semeando, chorando, mas a alegria ela vem logo ao amanhecer. Ao olhar para a história, nós vamos ver que eles passaram a noite inteira
pescando. A Bíblia não me dá detalhes qual foi a hora que ele iniciou, mas diz que passaram a noite inteira pescando e nada apanharam. Mas enquanto Pedro estava lançando a rede, enquanto Tiago, João, André lançavam as suas redes à noite, de manhã Jesus já estava caminhando em direção ao seu Pai. Toda manhã Jesus está vindo ao seu auxílio, ao seu encontro. Cada lágrima que você derrama durante a noite, Jesus ele contempla, Jesus ele vê, o céu vê. Por isso toda manhã é uma nova oportunidade. Toda manhã é um novo começo. Toda manhã é uma renovação. E toda manhã tem uma intervenção divina. Você pode orar à noite e não ver a resposta de Deus. Você pode clamar durante a noite e pode ver até que tem o silêncio de Deus. Mas amanhã tem resposta. Na manhã Deus age. Na manhã Deus opera. Na manhã Deus cura. Na manhã Deus transforma. Eu não sei como está o seu coração. Se está doendo, quebrantado, se está em pedaços. Mas assim diz Deus nessa noite: pela manhã tem resposta. Estou vindo ao seu auxílio. Você pode chorar, pode. Mas Jesus contempla tudo. Eu não sei se durante a noite Pedro e os outros que estavam com ele choraram, mas Jesus já estava tendo passos firmes à direção ao seu barco. E ali Jesus sobe no barco de Pedro, e ele se assenta como de costume naquele tempo. E olha para a multidão e começa a dizer, mas só que Pedro também está sentado ao seu lado. E Jesus começa: bem-aventurado, 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 bem-aventurado. Jesus está pregando para aquela multidão, a multidão com os olhos fixos nele, ouvindo a sua mensagem. E quando acaba a mensagem, agora a pregação é direcionada para Simão. Agora o olhar de Jesus é para Simão. Agora também o olhar de Jesus nessa noite é para a sua vida. Jesus olha para Simão e fala: volte ao mar alto, ao lugar mais profundo de novo, lá onde você passou a noite lançando a rede. Volta para lá de novo. Simão vai dizer: mas Senhor, tenho trabalhado toda a noite inteira, não pegamos nada. Havia cansaço, sim, havia. Estava exausto, com os braços doendo de tanto lançar a rede. Mas em vez de questionar novamente, ele fala: sobre a tua palavra lançarei a rede. Porque na noite anterior, Simão, Pedro, Tiago, João e André foram por suas próprias palavras. Mas agora quem está direcionando a palavra é Jesus Cristo. Ao olhar para a mensagem, nós vemos que Pedro não sabe nada a respeito de Jesus, mas Jesus sabe tudo a respeito de Simão Pedro. Deixa eu te dizer uma coisa. No lugar aonde Deus te resgatou, talvez muitos olham para você e dizem: não vai ser nada. Mas Jesus lá liberou uma palavra: vai ser usado, vai ser profeta, eu vou usar. Ou seja, sobre a palavra dele, ele já lançou a profecia. Agora cabe a você se colocar de pé como Simão Pedro e dizer: sobre a sua palavra viverei o meu chamado. É sobre a palavra
dele que ele levanta. É sobre a palavra dele que ele restaura. É sobre a palavra dele que ele cura. É sobre a palavra dele que ele restaura casamentos. É sobre a palavra dele, Denis, que ele faz o inferno cair por terra. Porque, aleluia, na manhã ele levanta dizendo: aonde você passou a noite chorando, amanhã de alegria chega com renovo para a sua vida. Simão Pedro, aleluia, lança ao mar alto de novo. O barco não tinha motor como tem hoje em dia. Tinha que remar, com os braços doendo. Jesus, ele testa a nossa fé. Com os braços doendo, ele vai remando. E quando chega ao lugar desejado, Jesus fala: lança a rede. Lança a rede. Nota só que o milagre não vai começar nas águas. O milagre começa na hora da obediência do apóstolo Pedro. O milagre começou quando ele estava disposto a obedecer. Nós sabemos como era o temperamento de Pedro. Mas ele parou para obedecer Jesus, a quem ele nem conhecia direito. Mas disse: sobre a sua palavra eu lançarei a rede. E não diz a Bíblia que ao lançar a rede, eles apanharam uma tão grande quantidade de peixe, que as redes se romperam, se rasgaram. Tanto é que eles teve que acenar para Tiago e João, que estavam no outro barco, para vir ajudar. Jesus, ele fez muito mais além daquilo que eles estavam imaginando. A noite não pegou nada. A noite foi um fracasso. A noite foi frustrante. Mas eu quero te dizer uma coisa: o Jesus que está no barco é aquele mesmo que tinha poder sobre as pragas do Egito. O mesmo Jesus que estava no barco, ele também tinha poder sobre os peixes do mar. Ele ordenou quando a rede foi lançada. E veio uma tão grande quantidade de peixe. Talvez o milagre que você está esperando seja pequeno, mas Jesus vai fazer além daquilo que você está pedindo ou imaginando. Ele não tem nada ruim para te dar. O que ele tem para te dar é bom. E é sobre a palavra dele que ele faz acontecer. Salmos 33, versículo 9 nos diz dessa forma. Vai dizer dessa forma: porque falou e tudo se fez. Mandou e logo tudo aconteceu. Ou seja, é do jeito dele. É no comando da voz dele. Tudo passou a existir. Nota só, Denis, que está dizendo: ele ordenou e tudo passou a existir. Ou seja, quando Pedro lançou a rede de noite, não tinha nada. Quando ele lançou a rede à noite, a Ilaniel não tinha peixe. Mas quando ele lançou a palavra, tudo passou a existir. Foi no comando da voz dele. Eu quero te dizer uma coisa: talvez essa noite você está fraco, talvez essa noite você está cansado, mas Jesus, ele interveio e ele está vindo ao seu encontro. Eu não sei quantas lágrimas você tem derramado durante esse mês de fevereiro, mas Deus vai fazer existir de novo aquilo que um dia você olhou e disse: não tem mais jeito. Aquilo que você olhou e disse: para mim acabou. Jesus vai fazer voltar a existir de novo aquela chama que um dia se apagou, aquele chamado que um dia se apagou. Jesus vai reacender de novo. Aleluia, louvado seja o Senhor. Jesus fez um milagre naquela manhã. Depois de uma noite frustrante, pastor Rogério, Pedro passou a entender que na
na verdade ele não precisava de peixes, precisava era da presença de Jesus ao seu lado. Quantas vezes, Denis, nós pedimos algo para Jesus: Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo, mas nós temos que entender que o que precisamos é da sua presença ao nosso lado. Pedro não tinha isso. Teve que passar uma noite frustrante para entender que a presença era algo mais precioso que ele precisava. Quando eles saem do barco, ele lança aos pés de Jesus, dizendo: afasta, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Jesus poderia deixar ele como estava, sim, poderia. Mas ele diz que veio chamar os pecadores ao arrependimento. Ele veio salvar aqueles que um dia caíram. Ele foi enviado para resgatar aqueles que o mundo rejeitou. Aqueles que o mundo pisou. Jesus veio ao nosso encontro. Quantas vezes no mundo passamos noites como essa, querendo chegar ou alcançar ou pegar algo e não conseguimos. Mas teve uma manhã que Jesus interveio e entrou na nossa história para nós entendermos que precisamos da sua presença. Precisamos voltar a dar valor na presença de Jesus Cristo. Precisamos voltar a entender que sem Ele nós não somos nada. Jesus entrou, aleluia, no barco de Simão, para ele entender que na verdade os peixes não eram nada, mas ele queria mostrar para Pedro que através da sua presença não ia lhe faltar mais nada. Não ia lhe faltar mais nada. Está entendendo, Ítalo, como Deus está falando nessa noite? Eu não sei qual a noite que você passou na noite anterior, mas Deus te diz nessa noite: eu contemplo as tuas lágrimas. Estou escrevendo a tua história, porque sou eu, Deus forte. Eu vejo quando as lágrimas caem diante do seu travesseiro. Eu estou entrando e mudando a tua história, porque sou eu, Deus fiel. Assim diz o Senhor para ti nessa noite. Tome posse dessa palavra. Meus amados irmãos, nos diz a Bíblia que depois desse feito de Jesus, ele vai redirecionar o seu olhar para os discípulos, para os 4 que ali estão, e principalmente para Simão Pedro, e vai dizer: a partir de hoje tu serás pescador de homens, de vidas humanas. Entendeu o propósito? Pedro pegava peixe para lhe tirar a vida. Agora o chamado de Pedro é pegar quem está morto no mundo para colocar o fôlego de vida que vem do céu. Uma coisa é entender Pedro antes do encontro com Jesus. Outra coisa é ver Pedro depois do encontro com Jesus. Continuou da mesma forma? Não. Nos diz a Bíblia, e pegando o tema, aleluia, renúncia, ele renunciou tudo e seguiu Jesus. Deixou tudo para trás, a Elaniel, e voltou, seguiu Jesus. Ele entendeu que os peixes poderiam ficar para lá, porque naquele momento ele entendeu que Jesus era a solução que ele precisava. Era a solução para os seus dias difíceis. Era a solução para as noites que ele passou em claro. Ele passou a entender que a presença valia mais. Ao finalizarmos esse versículo, nós vamos ver Pedro renunciando tudo. Quantas vezes Jesus quer tirar algo da nossa vida e nós não queremos renunciar, não queremos deixar de lado, mas é necessário. Pedro deixou o barco para trás, deixou tudo para trás. João deixou tudo para trás. André deixou tudo para trás.
Tiago deixou tudo para trás. E também ao olhar para o chamado de Levi, Jesus vai chegar a Levi dizendo: siga-me. Não diz a Bíblia que Mateus também deixa tudo para trás e segue a Jesus. Ou seja, homens que estão dispostos a largar tudo para seguir um homem. Homem esse que nós também seguimos hoje, que é Jesus Cristo, o autor da nossa fé. Aquele que veio para salvar a nossa alma. Mas ao longo do texto, ao longo do evangelho, ao longo da história, nós vamos ver, aleluia, um Simão que às vezes vacilava, um Simão, aleluia, que às vezes ele se exaltava. De certa forma ele disse para Jesus: se preciso for, eu vou contigo até a morte, eu morrerei contigo, serei crucificado se for o caso. Mas Jesus disse: Simão Pedro, eis que Satanás pediu para você andar, para vos amassar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E quando te converteres, confirma a teus irmãos. Ou seja, Pedro ainda não estava pronto. Ele achava que estava pronto, mas ainda não estava. E Jesus olha para Pedro e diz: antes que o galo cante 3 vezes, me negará. Pedro, meu amado irmão, vai negar Jesus 3 vezes. E eu e você já negamos muito mais que isso. Eu e você negamos muito mais do que essas 3 vezes. E olha para a sua vida, contempla e a tua vida. Jesus desistiu de você? Não desistiu. Ele tem um chamado, ele tem um propósito, ele quer te usar na terra. Dê lugar, aleluia, para o Espírito Santo. Jesus não vai desistir de você. Jesus, ele não desiste da sua casa, não desiste da sua família. Você pode estar num lugar de mais difícil acesso que for, mas Jesus sabe como chegar até você. Jesus sabe como ir até você. José foi lançado no poço, a Ilaniel, mas Jesus sabia chegar até ele. José lançado na prisão, mas Jesus sabia chegar até ele dele. E quando chegou até José, fez dele governador do Egito. Daniel é lançado na cova dos leões, mas Jesus sabia chegar até ele. E Jesus, irmã Trindade, chegou até onde estava o profeta Daniel, numa noite. E pela manhã Jesus mostrou o quão poderoso ele é. Os leões não atacaram, os leões não devoraram. Quem sabe o rei ali olhou dizendo: vai ser uma noite de decepção, o meu amigo vai morrer. Mas Jesus estava trabalhando na noite. O rei chega ali onde está Daniel dizendo: servo do Deus Altíssimo, tu ainda está aí. Ó Rei que vive eternamente, eu estou aqui. Jesus não desiste de você. Ele sabe aonde te encontrar. Ele sabe aonde ir, aonde você está, para te resgatar de novo. Você pode cair 7 vezes, como diz a Bíblia, mas todas as 7 ele te levanta de novo. Ele intervém porque ele não desiste de você. Você pode ler a Bíblia, mas você nunca vai encontrar Jesus perdendo uma batalha para o diabo. Ele venceu todas e não é a tua história que ele vai perder. Talvez tenha sido uma noite frustrante, mas Jesus interveio.
E hoje você está aqui. Hoje você está aqui como aquele povo no lago de Genezaré. Hoje você está aqui ouvindo a voz do Senhor. Ele está dizendo: bem-aventurado aqueles que choram, porque eles serão consolados. O apóstolo Pedro, Ailaniel, negou Jesus. E na terceira vez nos revela a Bíblia. Na terceira vez a Bíblia nos fala que quando ele diz: eu não conheço esse homem, Jesus direciona o olhar para Pedro. E ele lembra das palavras que Jesus disse: antes que o galo cante 3 vezes me negará. Chorou amargamente. No cenário de hoje o povo ia julgar. Vai se perder no mundo, vai se acabar no mundo. Ailaniel, numa sexta-feira, Jesus é crucificado. No sábado, ele ainda está ali no sepulcro. Mas no domingo pela manhã, ele ressuscita. No domingo pela manhã, ele se levanta Deus. Ele vai dar uma ordem para Maria: vai ao meu discípulo. Ele não esqueceu de Pedro, ele vai falar: e também a Pedro. E fala que eu quero ter um encontro com eles. Nos revela a Bíblia, ao decorrer da história, que Pedro volta a pescar de novo. Volta a ser pescador, volta para o mar de novo, porque sem Jesus era o que ele sabia fazer. Sem Jesus era o que ele sabia fazer. Ele voltou para onde ele começou. E não diz a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 21, que Pedro vai falar aos outros discípulos: eu vou pescar. Eu vou pescar de novo em uma noite, Deus. E não pegou nada de novo. Não pegou nada de novo, Ailaniel. Mas a Bíblia nos revela que pela manhã Jesus apareceu de novo. O cenário se repete aqui de novo. Pela manhã Jesus aparece de novo. Jesus vai aparecer dizendo: tens alguma coisa para comer? Os discípulos vão dizer: não, não pegamos nada, pescamos a noite inteira e não tem nada no barco, não tem nada na rede. E Jesus, pastor Rogério, vai dar ordem de novo: lança ao lado direito, porque lá tem peixe. E eles lançam a rede. E vem uma tão grande quantidade de peixe. E Jesus fala: traga até mim. Aquele discípulo a quem Jesus amava, que João vai dizer: Pedro, quem está ali é o Senhor. Ele veio ao seu encontro de novo. No primeiro momento, aleluia, eles não reconheceram, mas foi sobre a palavra dele de novo que o milagre aconteceu. Foi sobre a sua palavra de novo que foi uma manhã de alegria. Quem sabe o inferno já tinha determinado: Pedro vai voltar a ser pescador, vai morrer dessa forma. Mas na manhã Jesus entrou na história. Ele comeu com seus discípulos, alimentou primeiro, aleluia, os seus discípulos. E agora volta a palavra para Pedro de novo: Simão Pedro, filho de Jonas, tu me amas? Senhor, eu te amo. Vou perguntar de novo: Simão Pedro, filho de Jonas, tu me amas? Senhor, eu te amo. Pela terceira vez, já querendo chorar, com as lágrimas já saindo, escorrendo em seus olhos,
Jesus pergunta de novo: Simão Pedro, tu me amas? Ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: o velho homem morre hoje e eu reacendo a chama de novo. Ou seja, Jesus não desistiu de Pedro, foi buscar ele à margem da praia de novo. Foi lá que ele começou e foi lá que Jesus restaurou a vida dele. O que eu quero te dizer é que a noite ela tem um fim. A noite ela sempre tem um fim. E Jesus ele sempre intervém para te dar a vitória.